Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de ROS básico. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre serviços e parâmetros, que são os últimos conceitos básicos aí que precisamos entender para compreender a base do ROS. Então, lembrando, né, serviços no ROS são outra maneira dos nós se comunicarem. Né? Usando os tópicos, eles se comunicam de maneira contínua, né, através da publicação e da subscrição. E aqui nos serviços, a comunicação é como se fosse uma chamada de função. Então, um nó provê serviços que podem ser chamados por outros nós, e quando há essa chamada, ele executa aquele serviço e dá um retorno. Né? Então, existe aí um mecanismo de requisição e resposta dos serviços providos por um determinado nó. E o que são parâmetros? Bem, o ROS permite aí uma lista de parâmetros globais que podem ser armazenados pelos nós, consultados e alterados por outros nós. Né? Então, cada nó ativo ele coloca lá, registra alguns parâmetros e esses parâmetros podem ser consultados e alterados por outros nós. Então, vamos começar aí revisando então a nossa estrutura, né, que tem o ROS Master, o ROS Core, e dentro da estrutura a gente registra os nós e os tópicos e também os serviços. E cada nó ativo, após registrado, ele coloca lá alguns parâmetros globais na lista de parâmetros que é gerenciado pelo master. Né? Então vamos aí executar o nosso nó TurtleSync e fazer alguns experimentos desses comandos, dessas estruturas, usando o TurtleSync Node. Ok? Então, o primeiro comando para trabalhar com o serviço do ROS é o ROS Service. Então, clicando aí, né, apertando Tab Tab, depois de digitar ROS Service, ele vai dar todas as opções. As mais comuns são o call, que é para chamar um serviço, list, que é para listar todos os serviços disponíveis, e o info, que é saber detalhes a respeito de um serviço. Então, dando o service list ou o service info, com o nome do serviço, você vai obter informações sobre esse serviço. Então, vamos começar aí a nossa execução, mexendo aqui no nosso ambiente Ubuntu, né? Então, já estou aqui com o ROSmaster ROScore ligado. Vamos executar agora o nó TurtleSync Node. Está lá. E agora dar os comandos aqui. Então, ROS Service List vai listar todos os serviços disponíveis. No caso aí, tem o ROSALT GetLoggers SetLoggers, que é do próprio ROScore, e todos os outros aqui são do TurtleSync. Então, ele tem aqui Clear, Kill, Reset, Spawn, e tem aqui alguns que são específicos do Turtle 1, que é essa tartaruga que está aqui. Né? Setpen, Teleport Absolute e Teleport Relative. Esses dois aqui são para log, né? Que é para o ROSALT. Todos os nós podem escrever e pegar logs usando esses comandos. Então, retornando aqui ao à nossa sequência de slides, eu queria mostrar para vocês, então, a execução desses comandos, né? Então, o service list, eu posso dar o service info nos determinados serviços e ver aqui, ó, quem é o nó que provê, o tipo de mensagem, né? O tipo do serviço, que quando é empty, quer dizer que ele não tem nenhum parâmetro de entrada nem de saída. E aqui, por exemplo, no kill, eu tenho que passar um argumento, né? Um campo, que é o nome da tartaruga que eu quero que seja deletada do ambiente. Ok? O comando ROService info, então, pega informações sobre um determinado serviço, aqui no caso reset, e o ROService call chama esse serviço. Então, esse serviço reset do TurtleSync limpa o ambiente e troca a tartaruga também. Então, vou executar isso aqui no meu ambiente do Ubuntu, só para a gente ver ele funcionando. Service call barra reset. Ó, o reset ele só limpa o ambiente e troca a tartaruga. De novo, ele vai trocar de novo a tartaruga ali. Né? O service clear, ele simplesmente limpa o rastro da tartaruga e deixa ela onde ela está. Né? Então, retornando aqui ao nosso sequência de slides,
eu posso chamar vários serviços de cada nó, né? Então aqui eu vou dar um exemplo com o Teleport Absolute. Esse Teleport Absolute, ele é um serviço que serve para cada tartaruga, ele muda a posição da tartaruga, então na hora que eu dou Tab Tab, ele vai me dar aqui várias opções, que são os campos que eu preciso preencher para esse serviço, né? Como se fossem parâmetros de uma chamada de função, né? De uma linguagem de programação. Então na hora que eu chamar aqui o Raw Service Call o teleporte absoluto para esses valores, eu vou mover a minha tartaruga para essa nova posição XY e esse novo ângulo aqui, né? Então, aqui no caso, ele vai alterar para uma outra posição, vai deixar até um rastrinho aqui da qual foi a alteração, tá? Para eu ter mais detalhes sobre esses campos aí da chamada, eu tenho outro comando básico que é o ROS-SRV, que lista, né, com detalhes os serviços e os campos de chamada e de retorno de cada um dos serviços. Então, esse ROS SRV tem várias opções, as mais utilizadas é o list e o show. O list dá todos os tipos de serviços que tem no ROS e o show dá aqui informação sobre um determinado serviço. Então, deixa eu mostrar isso aqui no nosso Ubuntu, né? Então, o service list lista todos os serviços. Eu posso dar service info em um determinado serviço, por exemplo, barra /T1 barra teleport absolute. E essa informação vai dizer que o tipo desse serviço é TurtleSim Teleport Absolute. E aí que eu uso o meu ROS SRV, né, que tem aqui as opções list, show, né, mais utilizadas, vou mostrar o show, e dá o tipo, TurtleSim barra teleport absolute. E aqui daí ele vai me dizer quais são os campos de preenchimento, né, dessa mensagem quando eu chamo, então eu tenho que passar o x, o y e o θ, e ela não retorna nenhuma informação, né? Por exemplo, se eu der o ROS Service Show da mensagem, né, do serviço kill, ele vai dizer que, opa, service info kill, vai me dizer aqui que é o tipo de mensagem, service TurtleSim kill, e daí eu posso chamar o ROS Service Info dessa mensagem. Observe que alguns têm barra na frente, alguns têm K maiúsculo, né? Então tem que chamar certinho. Ó, eu só passo o nome e ele não retorna nada, né? Então vamos chamar agora, né? Eu chamei aqui o ROS SRV com informação do Teleport Absolute. Vou chamar então o Service Call, a mensagem que é o turtle1 barra teleport absolute e dá o tab tab. Aí ele diz esses campos, então eu vou colocar aqui a posição 7 e 7 da minha tartaruga. Eu poderia colocar qualquer ângulo aqui em radianos, né? Eu vou colocar 1,57 para ficar viradinha para cima. E fiz lá, né, a chamada da função, a chamada do serviço, ele executou e alterou a posição da tartaruga. Ok? Um outro comando interessante é esse spawn, é um serviço que cria uma nova tartaruga. Na hora que eu dou o raw service show desse serviço, né, do tipo desse serviço, ele diz aqui que eu tenho 5 parâmetros, né, xy, 4 parâmetros, xy, θ e name, no caso que são campos da chamada, né, e retorna o nome da minha tartaruga. Então, vou fazer uma chamada aqui desse raw service spawn, né, call spawn, e daí vou colocar uma tartaruga nova ali dentro do meu ambiente do Ubuntu. Daí vai aparecer duas tartarugas dentro da minha janela do TurtleSim. Então aqui, service call barra spawn tab
tab ele mostra os campos, né? Então vou chamar ela aqui de turtle2. Vamos colocar ela na posição, sei lá, posição 3, 3. E ele vai retornar, tá vendo que ele escreveu de novo o nome da tartaruga que ele criou, né? Porque eu já poderia ter um turtle2 dele quando eu criei um nome diferente. E daí colocou a tartaruguinha aqui. Ok? Então, eu tenho aqui uma maneira de chamar serviços e executar coisas programadas em cada um dos meus nodos. Então, só mais um exemplo de um serviço provido aí pelo TurtleSync, que é o serviço kill, que eu tenho como campo de chamada o nome da tartaruga que eu quero matar. Então, na hora que eu der um service call kill, no Turtle2 ele vai matar a tartaruga. Então, deixa eu fazer aqui no nosso ambiente de Ubuntu. Vamos chamar a outra tartaruga. Vamos matar a outra tartaruga agora. Service call /kill. E aqui o nome, entre aspas, simples, né? Vai matar a Turtle1. Ele vai matar essa daqui, que é aquela que estava no início. Ó, tá vendo lá? Sumiu a tartaruga. Ok, pessoal? Então, estamos indo aí para a parte final da nossa aula. Você também pode usar o RQT em vez de ficar chamando no terminal com tab, né? O RQT também tem um plugin que é para isso, que é o Service Caller, né? Então, eu tenho aqui, quando você abre o RQT, abrir o plugin Service Caller, ele vai abrir uma interface que vai permitir você colocar os campos e depois chamar o serviço usando o botão Call. Então, aqui tem um serviço interessante que é o setPen, né, que muda a cor e a largura da tartaruguinha, né? Então, vou colocar aqui um exemplo disso daí, controlando a nossa tartaruga. Opa. Então, vou chamar o RQT. Aqui no RQT eu já estou aberto o Robot Steering, isso agora é o Turtle2, né, que é o nome da tartaruga que está ali, mas eu vou abrir aqui o plugin de serviços Service Caller. E observe que aqui ele já dá uma lista de todos os serviços disponíveis, né? Então, eu vou mudar aqui a largura e a cor. Ó, tá vendo? A RGB, eu vou colocar uma cor verde, clicar 255 aqui no rastro dela, eu vou colocar uma largura de 10, que nem estava no exemplo do slide. E agora eu vou dar um comando para que a minha tartaruga ande. Mas para isso que ter efeito, eu tenho que chamar, né, esse serviço com esses parâmetros, esses campos, né? E daí a tartaruguinha respondeu, e agora eu vou fazer ela andar um pouquinho, deixando lá um rastro de largura 10 e cor verde. Ok? Então, falamos aí sobre todas as opções e comandos para trabalhar com serviços dentro do nosso querido ROS. Retornando então aqui aos slides, temos o último tema da nossa aula de hoje, que são os parâmetros. São aqueles parâmetros globais que ficam dentro do ROS Core, né, do servidor. E cada nó que é ativado, ele coloca lá alguns parâmetros que podem ser alterados, né? E para alterar e verificar esses nós temos aí o comando rosparam. O rosparam, então, com o tab tem várias opções, os mais utilizados são o get, o list e o set. O list lista todos os parâmetros disponíveis, o get pega o valor do parâmetro e o set altera o valor, né? Então, aqui são parâmetros globais que cada nó coloca nessa tabela de parâmetros aí do ROS. Então aqui tem um exemplo, quando o TurtleSync entra, a única parametrização que ele coloca nessa lista são as cores de fundo, né? B, G e R, que é RGB, do fundo. Ele começa com um tom de azul e a gente pode daí ver o valor de cada um desses parâmetros e alterar eles usando o get e o set. E daí para fazer efeito aqui, na verdade eu tenho que chamar o reset, que daí vai mudar a cor do parâmetro. Então aqui eu mudei o background de 255 para 0, né, a parte azul do background. Na hora que eu chamei o reset,
ele vai colocar essa cor esverdeada aqui. Se eu quero ver todos os parâmetros da minha rede do ROS, eu posso usar o ROS Param Dump, que mostra aí todas as informações. Aqui no caso o NOET, que é a distribuição, aqui informações sobre o ROS Launch, o ID, e também as informações aqui do TurtleSync, que são o background DB, G e R. Ok, pessoal? Fazer isso então aqui dentro do meu ambiente Ubuntu. Então, vou fechar aqui a minha janela da RQT, abrir uma outra janela com ROS Param, tab, ROS Param List, lista todos, ROS Param Get, TurtleSync background B. Eu vou trocar aqui para ROS Param 7, colocar um valor em vez de 0, vou colocar 100, fica diferente. E agora eu tenho que dar um ROS Service call /reset para ele setar o meu ambiente e mudar a cor de fundo. Tá vendo lá? Vou mudar também o G para, sei lá, 255, vai ficar mais esverdeado. Ok? E o ROS Param Dump mostra todos os parâmetros. Tá vendo lá? Ó? P100, G255, R eu não mexi com 269, que são os que eu acabei de alterar com o ROS Param. E o ROS Param List, né? Que lista todos os parâmetros de todos os nós que estão disponíveis aí no servidor no ROSCore. Ok, pessoal? Então, isso daí finaliza a nossa aula de hoje. Aqui o ROS Param Dump. E no próximo vídeo a gente vai ver aí como criar pacotes e novos nós no ROS. Obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.